Bem, demorou, mas chegou. Donos e diretores da Prevent Senior terão que responder na justiça pela morte de 7 pacientes durante a pandemia da Covid-19. Parece que tratar a morte como alta pode não ter sido uma boa ideia. É isso mesmo? Bem, esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Sofia Labanca, estamos juntos mais uma vez. Conta pra gente o que aconteceu nesse lance da Prevent Senior. Cara, isso é flashback da época lá da pandemia de Covid-19, na época lá da CPI da pandemia, que foi feio. A Prevent Senior, as denúncias que vieram contra ela foram muito, muito sérias. E essas denúncias levaram agora o Ministério Público de São Paulo, no último dia 5, né, ontem, quarta-feira, a denunciar diretores e donos da Prevent Senior por 7 homicídios culposos. Por quê? Por distribuir kit Covid, que naquela época já era sabido que não tinha evidência Uhum. para o tratamento da Covid-19, com isso seria um homicídio culposo, né? Aquele que não se tem intenção de matar, mas que se assume o risco aí. Uhum. Vamos lá para a Globo News que eles vão dar alguns detalhes. Tá na tela. Foram denunciados Eduardo e Fernando Parrillo, que são os donos da Prevent Senior, além de diretores do alto escalão da empresa. As informações são dos nossos colegas da Globo News, Guilherme Bausa e Isabela Leite. Essas denúncias feitas pelo Ministério Público são por homicídio culposo, que é aquele quando não há a intenção de matar, e também por crimes cometidos dentro dos hospitais do grupo. Por exemplo, a omissão de notificação obrigatória de doença, no caso de Covid-19, também uso de medicamentos sem indicação para tratar a Covid-19, além do perigo à vida, justamente por conta da distribuição do kit Covid, que continha medicamentos como azitromicina e cloroquina e que era enviado por meio de um serviço de entrega para casa dos pacientes sem nenhuma supervisão médica. E essa investigação aponta, então, que 7 pacientes aqui na capital paulista morreram por conta desses erros de conduta, mesmo que não de forma intencional. Os médicos que atuaram no tratamento desses pacientes não foram denunciados pelo Ministério Público. Isso porque os promotores entenderam que eles não tinham autonomia médica para decidir sobre esses tratamentos que poderiam colocar em risco a vida dos pacientes. Ao todo, essa investigação durou 2 anos e 8 meses e os promotores conversaram com mais de 50 pacientes, familiares, além de profissionais de saúde que resolveram também denunciar a empresa. Em nota, a Prevent Senior disse que não foi citada sobre essa investigação do Ministério Público de São Paulo, disse também que sempre colaborou com os promotores, que seus médicos, funcionários e sócios sempre agiram para atender da melhor forma pacientes e beneficiários e que jamais cometeram crimes. Galera, isso aí foi uma distribuição de medicamento promovido pela Presidência da República, né, galera? Então, de qualquer jeito, né? Lançado um kit inteiro promovido por uma corrente política que a Prevent Senior tá bem próxima, né? Vamos falar a real. Exato, exato. E culposo, né? Sem intenção é até meio questionável nesse caso. Mas enfim, não vamos falar mais que o jurídico já vai começar a me puxar a orelha. Vamos lembrar ali, ó, os 2 donos da Prevent Senior, né, que estão aí entre os acusados. Vamos mostrar o rostinho deles? Tá lá. Eu acho bom a gente mostrar aí, ó, o Eduardo e o Fernando Parrillo. Eu acho interessante como a jornalista trouxe ali, né, que os médicos não foram incluídos aí porque eles não teriam autonomia médica. É importante a gente dizer que naquela época lá da pandemia de Covid-19, a justificativa para se liberar o kit Covid era justamente dizer que tinha que dar o direito aos médicos de receitarem o que eles queriam. Eles usavam a autonomia médica para justificar a distribuição desse kit. Uhum. Sendo que, na verdade, o que acontecia na Prevent Senior era exatamente o contrário. Os médicos não tinham autonomia. Os médicos, às vezes, não queriam dar o kit Covid
E a Prevent Senior obrigava, hospitais da Prevent Senior obrigavam eles a distribuírem esse kit, a ponto de agora até o Ministério Público do Estado de São Paulo tá dizendo, olha, a gente não tem como culpar os caras porque eles não tinham opção a não ser entregar esse bendito desse kit. Uhum. E o que aconteceu de tanto na Prevent Senior? Eles obrigaram trabalhadores da saúde que estavam contaminados a continuar trabalhando sem equipamento de proteção, ou seja, disseminando a doença, inclusive para os pacientes e para os seus colegas. Eles usaram os pacientes como cobaia, tudo isso supostamente, né? E vai ser ainda julgado. Supostamente usaram pacientes como cobaia para tratamentos que hoje a gente sabe que são ineficazes. E existe acusação aí, inclusive, de que eles estariam reduzindo deliberadamente o oxigênio de pacientes que estavam aí prestes a morrer na UTI para economizar com leito, para morrer logo e Nossa, liberar que o macabragem. leito da UTI. Foi daí que vem uma frase que ficou famosa na CPI da pandemia, que seria algo que, de acordo com a Bruna Morato, a advogada que representou médicos que acusaram a Prevent Senior de tudo isso, ela disse ter ouvido várias vezes que morte também é alta. É nesse nível as coisas que estavam acontecendo dentro dos hospitais da Prevent Senior. A Prevent Senior, ela tem um lema que eles usavam bastante com os seus profissionais, que é lealdade e obediência, que não por coincidência era o lema da SS, né? O braço armado do partido nazista alemão. Não é possível, não é possível. É sério, é sério. Na época da CPI da pandemia, o senador Randolfo Rodrigues chegou a levar prints de e-mails que passavam entre os funcionários dos hospitais que tinham o lema lealdade e obediência. Foram vários médicos que denunciaram tudo isso que estava acontecendo. Eles foram todos mantidos em sigilo, seus nomes, por razão de que eles estavam sendo perseguidos. E isso foi bastante noticiado na época, como os médicos que fizeram essas denúncias todas foram perseguidos. Eles foram representados na CPI da Covid pela advogada deles, a Bruna Morato, que eu citei aqui. Uhum. E ela também foi perseguida. Eu vou pedir pro Salmazo mostrar um trechinho dela na CPI da pandemia, contando o nível de perseguição que ela sofreu. Vamos lá. Uma invasão tanto quanto assustadora também. Porque Invadiram em o uma escritório sexta-feira, pessoas entraram no meu prédio com um equipamento eletrônico muito moderno para o que eles foram fazer depois. Duplicaram o IP de todas as câmeras de todos os andares do prédio em que eu tenho escritório e deixaram o sistema de segurança vulnerável por 4 dias. Então, eles procuravam algo. Não o suficiente, eles romperam essas pessoas que ainda não foram identificadas, eles cortaram o cano de um banheiro de um escritório vizinho, provocando um vazamento que inundou do 8º ao 3º andar. Inclusive, eu tenho os vídeos para disponibilizar, fazendo com que fosse necessária liberar a entrada de pessoas no prédio para que fizessem os reparos devidos por conta desse vazamento. Sabotagem na caruda. Uma situação caruda. extremamente constrangedora com todas as pessoas do prédio. Primeiro porque eu atuo no conselho do prédio e fiquei muito chateada com a situação. E segundo porque eu tive que prestar esclarecimentos de se eu tinha ou não tinha relação com aquilo, se aquelas pessoas tinham entrado no meu escritório, até porque fizeram como se fosse um arrastão no prédio. Bem, olha só que coisa, né? Tipo assim, a gente não pode esquecer que o complexo hospitalar e toda essa parada aí é um braço da indústria farmacêutica, né, galera? E quando se tem dinheiro, tem tanto dinheiro em jogo assim, cara, esse tipo de coisa não passa a ser mais conspiração de viagem na nossa cabeça, né? Estamos criando aqui, nossa, a Sofia ficou de cara comigo e veio aqui fazer alguma parada no meu prédio. Não, são caras que foram lá pra espionagem, pra enfim, tirar informações. Gente que tá lá defendendo interesses de bilhões, muito acima das pessoas que morrem, muito acima dos médicos que obedecem e são leais, né? Mas interesses, assim, ó, complicados, de uma indústria farmacêutica que chega lá no céu, né, Sophie? Pois é, e aqui no Brasil a gente também está falando da indústria dos planos de saúde, que também, Outro braço. olha, é tão perigosa e tão
capaz de conspirações quanto a da indústria farmacêutica. É só a gente ver o que está acontecendo agora com os planos de saúde cancelando unilateralmente contrato de pessoas idosas, autistas, com câncer. A pessoa fica anos e anos pagando o plano de saúde e quando ela vai precisar usar, eles, agora isso não dá mais lucro e cancela o contrato e deixa a pessoa na mão. Isso está acontecendo bastante aqui no Brasil, bastante. Mas enfim, essa advogada aí, a Bruna Morato, ela além dessa perseguição que ela falou aí, ela chegou a ser condenada na justiça a pagar 300 mil reais em danos morais à Prevent Senior. Tcharam! Mas, recentemente, agora no final de 2023, a gente pode até colocar aí na tela, em segunda instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo reverteu essa condenação. Então, só mostrar que, assim, a força, né? Porque... eles conseguiram pegar a pessoa que foi fazer as denúncias, que eu estava citando aqui, e fazer ela virar a ré. É uma coisa realmente incrível o que está acontecendo. É o pé do gigante, Mas né? enfim. É o pé do gigante. O pé do gigante, ele quer te pisar. É isso aí. Exatamente. Mas enfim, agora a gente tem aí um princípio, né, de alguma coisa que dá alguma esperança pra gente, que depois de 2 anos e meio... O Ministério Público de São Paulo denunciou os diretores e donos da Prevent Senior, mas a gente tem que lembrar, por enquanto é só uma denúncia, né? Ainda tem todo o processo para ocorrer e a gente sabe que a gente tá lidando com gente muito grande, que a gente tá lidando com gente muito perigosa. Então, e com a nossa não justiça. dá pra cantar vitória ainda não. E com a nossa justiça, né, também. E com a nossa justiça. Hardcore. Mas, galera, é isso aí. É o pé do gigante. Cuidado pra ele não te pisar. Trabalha pra caralho, não tem nada pra comer. É o pé do gigante em cima de você. Fechou? Estive aqui com Sofia Labanca e sua lente vermelha. Eu sou o Guarriro. E dentro de instantes a gente volta pra mais um plantão do Meteoro. Sai daí não.